Obrigado, deputada Marta Rocha, que preside o nosso expediente final. Gostou, Eu quero iniciar minha manifestação na trilha aqui aberta pelo deputado Eliomar Coelho e voltando ao tema que abordei ontem, que é o Fundeb. Na verdade, quero repercutir a importante e histórica votação em primeiro e segundo turnos, realizada ontem na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, garantindo a aprovação no essencial do texto da relatora da Comissão Especial, professora Dorinha Seabra Rezende, até porque, de ultimíssima hora, depois de passar 1 ano e meio sem acompanhar ou participar do debate, o governo Bolsonaro, impulsionado por seu ministro da Fazenda, apresentou propostas que eram muito nocivas, né? E não só nocivas ao conteúdo do texto do Fundeb, mas desrespeitosas face a um debate longo, complexo, denso, que se desenrolou por muito tempo, sem a participação do governo, que se omitiu e dele se afastou. Ontem nós garantimos recursos da União a mais, né? Recursos que vão bater 23% até 2026, a partir do ano que vem, 2021, passa a ser 12%, e aí, gradualmente, até 2026, a União comporá o fundo com 23%, o que é mais que o dobro de sua participação hoje, porque a União entra com 10% da composição de todo o fundo. Ressaltar a importância também de termos evitado a inclusão no texto constitucional do Fundeb dos vouchers para a iniciativa privada, não tinha nenhum cabimento de desfigurar o Fundeb, que é um fundo público destinado à educação pública básica, ressaltar ainda, e aí saúde, profissionais da educação, homens e, sobretudo, mulheres que atuam na educação pública básica brasileira, que permaneceram com um piso, como estava no texto proposto pela relatora, de 70%, que é o mínimo de investimentos dos recursos do Fundeb na valorização, através de salários, dos profissionais da educação, dispositivo que se tentou retirar. Seria inconcebível ter um Fundeb que não garantisse aporte de recursos para salários, para a valorização dos profissionais da educação, até porque o fundo se chama Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Tem essa dupla perspectiva. Quero também ressaltar, na votação que foi feita ontem, que conseguimos manter o indicador de qualidade, o parâmetro de qualidade, o indicador que nos permite monitorar e acompanhar os investimentos mínimos em qualidade, que é o CAC, o custo aluno qualidade, dispositivo importante, que consta, inclusive, do Plano Nacional de Educação, que aqueles que não querem colocar o guiso no pescoço do gato, ou seja, não querem monitorar para saber que gestores, que sistemas de ensino, que redes públicas estão investindo em qualidade de educação e de que maneira estão fazendo, queriam eliminar esse indicador do texto do Fundeb. Quero aqui fazer, portanto, esses registros. Não é tudo que a gente queria, mas é o texto possível em tempos tão obscuros que vivemos e, sobretudo, o texto que restitui praticamente na íntegra o debate, o relatório da Comissão Especial. Quero dizer, porém, deputada Marta Rocha, que se interessa muito de perto pela pauta da educação, que ainda tem uma outra etapa no Congresso Nacional. A matéria vai ao Senado para votação em 2 turnos, esperando que o Senado mantenha esse texto aprovado na Câmara, e depois ainda tem uma outra etapa muito importante para a qual que é a votação da lei regulamentadora, porque o Fundeb, como sabemos, é uma emenda constitucional, né? Ele vai deixar de ser provisório, vai sair dos atos das disposições constitucionais transitórias e vai figurar agora no corpo principal do texto constitucional, como um dispositivo constitucional permanente, mas ele precisará ser regulamentado agora ainda no segundo semestre, com as regras detalhadas de como será a sua repartição. Então, é muito importante
acompanharmos de perto essa discussão da lei regulamentadora, até porque, por enquanto, para o Estado do Rio de Janeiro, não haverá dinheiro novo. Não haverá dinheiro novo. Na forma de reparto de composição do fundo, com aquilo que o Estado participa, o que volta para os municípios fluminenses não representa dinheiro novo para o Estado, que não sei se todos entendem, o Fundeb é um mecanismo de recentralização dos recursos. Os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União com um pouquinho montam uma cesta que é centralizada na União, que devolve depois em função dos indicadores do censo escolar medido no ano anterior. E o Estado do Rio de Janeiro, por enquanto, não terá dinheiro novo através do Fundeb para a educação pública básica. De qualquer maneira, no cômputo geral e para o Brasil, é um avanço importante. Eu quero dizer, deputada Marta Rocha, que é uma espécie de homenagem, né, ao centenário que hoje se celebra de nascimento de um dos mais importantes pensadores, sociólogos e educadores deste país, e me refiro a Florestan Fernandes, que completaria 100 anos hoje. Hoje é a data de seu aniversário, seu centenário de nascimento. Florestan Fernandes, que foi também filho da escola pública paulista, depois do ensino supletivo, filho da pobreza, sua mãe lavadeira, empregada doméstica, ele mesmo engraxate, varredor de salão de cabeleireiros, quando criança ainda, e atingiu os mais elevados postos da carreira universitária, sendo reconhecido nacional e internacionalmente por sua luta em defesa da educação, em defesa da igualdade racial, em tempos em que não se falava disso. Ele é autor de uma obra clássica sobre a inclusão do negro na sociedade brasileira, trabalhos importantíssimos sobre a Revolução Burguesa no Brasil, reconhecidamente um grande pensador da antropologia, a missão francesa, que ficou décadas na USP, reconhecia Florestan Fernandes como um dos grandes pensadores brasileiros, inclusive Roger Bastide, antropólogo que ficou na USP vários anos, reconhecendo o seu trabalho na antropologia. Portanto, a votação do Fundeb, de certa maneira, homenageia o centenário de nascimento do grande, inesquecível, emblemático Florestan Fernandes, que foi também, como sabemos, parlamentar, foi deputado federal constituinte, um dos mais importantes e um dos mais aguerridos defensores da pauta da educação pública e da valorização dos profissionais da educação na Assembleia Nacional Constituinte. E, por último, deputada Marta Rocha, eu quero fazer uma rápida pontuação, mudando de tema, ainda inspirado na visita que fiz com a deputada Lucinha, que passou a ser a minha consultora de luxo para assuntos ligados ao transporte ferroviário, né? Fizemos eu, Lucinha e Dionísio Lins uma visita e uma viagem de Santa Cruz da Central do Brasil e deparamos com uma situação curiosíssima, já denunciada pela Lucinha no passado, que é a construção de uma igreja que avança para a área da plataforma da estação de Cosmos, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. É uma coisa inconcebível. É uma construção privada de uma igreja, podia ser qualquer outra coisa, mas no caso é uma igreja e podia ser qualquer igreja também, que está construída na plataforma da estação de Cosmos, e a Supervia trata aquilo como se fosse a sua propriedade. Eu quero dizer que é um absurdo e quero saber também se a Supervia também vai achar que é sua propriedade a estação de Japeri, que foi destruída por um incêndio, se ela vai fazer a restauração daquele espaço, porque tem que servir para os dois lados. Se a Supervia se sente a dona das plataformas e das estações ferroviárias e permite até a construção de igrejas que avançam nas plataformas, como é o caso da situação da estação de Cosmos, ela deve se sentir dona também para reconstruir a emblemática estação de Japeri, que foi desfigurada por um incêndio no domingo passado. É uma estação de 1858, do século XIX, portanto, que tem classificação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, como um dos patrimônios ferroviários brasileiros. Eu quero só saber, deputada Marta Rocha, e aí concluo, se a Supervia vai agir da mesma maneira. Foi a Supervia que autorizou a construção de da obra de uma igreja que avança na estação ferroviária de Cosmos, se ela vai também se sentir proprietária da estação ferroviária de Japeri e vai se ocupar da reconstrução desse patrimônio cultural, desse patrimônio ferroviário que foi desgraçadamente destruída. Tem, inclusive, deputada Marta Rocha, tem uma imagem de Nossa Senhora linda na entrada, na frente da estação de Japeri, e é muito importante agora colocar esse guiso no
no pescoço da Supervia. Se ela se sente assim, tão empoderada, né, ela precisa se sentir empoderada também para ajudar na reconstrução da histórica estação ferroviária de Japeri, que é um prejuízo e uma perda que nós não podemos naturalizar. Faço aqui a minha intervenção e agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Agradecendo ao deputado Valdec Carneiro.